muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusavam ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou. E, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas da cidade, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes às coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos
sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles, no entanto, repeliram as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Mas seria injusto acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros, pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos, pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim, que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus.